Olá, como vai você? Bem, hoje nós vamos falar de um tema que eu considero muito importante. A síndrome do ninho vazio. Você já passou por isso? Está passando? Se tem filhos pequenos, provavelmente passará um dia. Nossos filhos, eles um dia crescem e saem de casa. Você está pronto como pai ou pronta como mãe de passar por essa fase que é tumultuada, mas não pode ser problemática, não pode ser patológica. Existe uma diferença entre passar pela fase e não adoecer, transformando essa fase da melhor maneira possível, porque olha, cada um de nós vai sentir a diferença do filho saindo de uma maneira própria, porque nós somos seres independentes, individuais, e cada um dá aos acontecimentos um teor que é próprio nosso, que tem a ver com as nossas crenças, com tudo aquilo que nós internalizamos ao longo do nosso processo evolutivo. Você está pronta para ouvir sobre a síndrome do ninho vazio? Síndrome é um conjunto de sintomas. É importante falar disso, tá? E ninho vazio, simbolicamente falando, imagina aquele ninho onde tem os filhotinhos e os filhotinhos aprendem a voar. Digamos que nesse ninho tenham 3 filhotinhos e eles vão aprendendo a voar e daí eles vão embora para viver a vidinha deles e o ninho fica vazio. Existem pessoas que têm só um filho. Existem pessoas, obviamente, que têm vários filhos. À medida que cada filho vai saindo, existe uma representação simbólica. Então, nós temos que dividir essas coisas muito bem para que fique muito bem claros. Como é que eu vou fazer a partir do momento que os meus filhos todos saem de casa para viver a vida? É interessante pensar o seguinte, e daí nós vamos começar a dividir, tá bom? Porque cada caso é um caso. Todas as coisas que se fala de emoção ou de psicologia não se generaliza. Cada um vive a experiência de uma maneira única. Então, nós não podemos dizer, olha, mas isso é o natural, olha, mas a fulana viveu assim, por que você não consegue? Porque cada um de nós tem uma estrutura psicológica, tem suas crenças, então vai viver, sim, de maneira diferente. Então, olha só, imagine aquele casal que vive junto, marido, mulher, a família e os filhos. Agora, imagine a pessoa que está separada, divorciada e que tem aquela estrutura, ou seja, houve uma mudança. Aqui eu tenho uma alteração, aqui as pessoas vão reagir de maneira diferente de acordo com a sua vivência, tá? Vamos pensar na separação que é a saída desse filho e essa mãe. Quando eu falo de mãe ou quando eu falo de pai, eu estou falando da pessoa que convive com aquele filho, tá bom? Então, assim, pense nessa mãe que viveu a vida inteira dedicando e cuidando desse filho. Como é que ela vai ficar? O filho arrumou uma pessoa e vai casar. Ou então arrumou uma proposta de trabalho que é irrecusável e vai morar num outro país. E isso aconteceu assim, tá? E aí, assim, rápido. Porque para uma mãe que convive com aquele filho, a coisa é muito mais rápida. Então, esse pensamento, ele é mais acelerado. Meu filho vai embora, minha filha vai casar e vai sair de casa, vai me abandonar. Não é assim, não abandona. A maneira como a pessoa vê a situação é que faz a diferença. Pensa do ponto positivo. O filho vai morar num outro país, mas ele recebeu uma proposta de trabalho irrecusável, que vai crescer profissionalmente, que vai ter experiências diferentes. Então, essa mãe não deveria estar feliz? Sim, está.
está muito feliz, mas não consegue se ver nesse momento morando sozinha em casa. Quando eu falo de muitos filhos, digamos 3 filhos, que é uma média, tá? Digamos 3 filhos. Tem geralmente um filho que é mais independente emocionalmente. Ele mora em casa no sentido de ele vai trabalhar todo dia e ele volta para casa só para dormir. Esse filho já saiu de casa faz tempo, simbolicamente falando. Mas tem sempre aquele filho que é mais ligado à mãe, que a mãe é mais dependente dele. Então, assim, vamos pensar do ponto de vista positivo. Essa mãe precisa, nesse momento, olhar para si. Se ela deixou as amigas para cuidar desse filho, se ela deixou de trabalhar para cuidar desse filho, se ela dedicou essa vida toda dela só em prol desses filhos, aqui eu tenho uma situação. Agora, se essa mãe sempre trabalhou, mas sempre se dedicou ao filho, eu tenho aqui uma outra situação. Perceba que os momentos são diferentes, mas o fato é o mesmo. O filho vai sair, a filha vai sair, você precisa dar conta disso. Então, eu gosto muito de uma palavra que é ressignificar. Como é que eu posso ressignificar esse momento? Positivo. Pode ser positivo? Pode. Eu posso pegar esse momento e transformar em coisas boas. Como é que eu faço isso? É preciso se reinventar. Perceba que esse filho saiu. E ele saiu para um casamento, ele saiu para morar numa outra cidade, ele saiu para desenvolver um outro trabalho. Então você precisa se reinventar. E não entrar naquela vida de cobranças. Você não me ligou hoje. Poxa vida, você me abandonou. Isso faz seu filho ou sua filha sofrer. Perceba que para eles também é difícil sair de casa e deixar toda aquela estrutura. Tem uma ligação emocional que precisa ser prazerosa entre vocês. Você não vai mudar para a casa do seu filho porque ele casou. Nem vai viajar com ele porque ele vai morar num outro país. Mas você precisa entender que não pode ser egoísta nesta vida. Tem que deixar precisa deixar o nosso filho ou a nossa filha caminhar. Fazer a sua independência emocional de você, mãe, de você, pai. Quando você cobra muito dele e faz chantagem, muitas vezes nós fazemos chantagens emocionais sem perceber que estamos fazendo chantagem emocional. E o nosso filho, a nossa filha sofre com isso, porque fica, meu Deus, será que eu estou agindo assim com a minha mãe? E tem uma coisa que é fundamental e é completamente diferente. E rouba de nós a paz e arranca de nós, nossa, trazendo uma dor insuportável. É quando esse ninho fica vazio por alguma coisa muito difícil de suportar. Por exemplo, seu filho está saindo para estudar fora, sua filha, para morar fora ou para casar. Aqui eu tenho uma história, mas ele está. Você pode ligar e encontrar com ele. Agora, já pensou aquela mãe, aquele pai, que o seu filho saiu e não voltou? E a vida arrancou de você esse filho, deixando esse vazio existencial na sua vida. E você sabe que esse filho não vai mais voltar para você em carne e osso, porque aconteceu um acidente de carro ou porque ele foi vítima de uma violência terrível, como nós temos hoje no nosso país, infelizmente, ou uma doença que levou o teu filho. Já parou? No próximo vídeo nós vamos falar dessa dor que se chama luto, que nos rouba a paz e que faz muitas vezes nós olharmos para a vida com um olhar meio cinzento. Não existe cura para o luto, porque luto não é doença, é um sentimento de tristeza profunda, mas que nós temos que aprender
a conviver com essa ausência. E aí tem a ver com a sua crença, com a sua religiosidade. Como é que você vai fazer daqui para frente? Vamos falar disso num próximo programa. Você gostou do vídeo sobre síndrome do ninho vazio? Então divulga, te inscreve se essa é a primeira vez. Manda e-mails falando de novos temas que nós podemos abordar. Esse tema de hoje sobre síndrome do ninho vazio, eu recebi vários e-mails pedindo sobre isso. Se você é mãe de pequenos, então vai te preparando, porque isso um dia vai chegar. Um dia teu filho vai sair, tá bom? Agora, se isso já aconteceu, que você é mãe como eu, de mais idade, então aprende a dar sentido para essa vida. Aprende a amar a vida com o que a vida te dá, tá bom? Beijos e fica com Deus.